Deixa eu ver se foi. Foi. Então vamos fazer, né, tipo, o capítulo 14. Esse capítulo é um capítulo que traz uma sequência. Ô, Flávio, só um minutinho. Ele traz uma sequência do capítulo 13, né, que a gente viu lá no capítulo 13, que ele falou, só pra gente relembrar, né, como foi na sexta-feira, que ele falou da questão da lepra, né, os aspectos da lepra, os detalhes de como que tinha que estar a pele, de como que o sacerdote analisava a ferida, aí tinha a questão que tinha que esperar 7 dias para ver se evoluía ou não, né, se estava tudo ok, aguardava mais 7 dias para todo aquele processo de purificação, e aí a gente vai agora pro 14, então só pra a gente já ficar contextualizado, que vai dar uma continuidade também falando um pouquinho mais dessa questão da lepra e tudo mais. Pode falar, por favor? Capítulo 14. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote, e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois ele pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta. Em seguida, borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada, e irá declarar que ela está pura. Depois disso, o sacerdote soltará no campo a ave viva. Aí a pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho, então estará pura. Depois entrará no acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da sua barraca. No 7º dia, ela deverá rapar de novo a cabeça, a barba, as sobrancelhas e todos os outros pelos do corpo, lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, então estará pura. No dia seguinte, a pessoa pegará 2 carneirinhos e uma ovelhinha de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de cereais, ela pegará 3 quilos de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite. O sacerdote levará a pessoa e as suas ofertas até a entrada da tenda sagrada, e ali, na presença de Deus, o Senhor, pegará um dos carneirinhos e o azeite e os oferecerá como sacrifício para tirar culpas. É uma oferta especial ao Senhor e pertence ao sacerdote. Depois matará o carneirinho num lugar sagrado, onde são mortos os animais das ofertas para tirar culpas e das ofertas que são completamente queimadas. O sacerdote deverá fazer isso porque a oferta para tirar culpas é como a oferta para tirar pecados. É uma coisa muito sagrada e pertence ao sacerdote. O sacerdote pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo o passará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda, molhará um dedo da mão direita no azeite e o borrifará 7 vezes ali na presença do Senhor. Em seguida, porá com o dedo um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. Depois, o sacerdote oferecerá o sacrifício para tirar pecados, conseguindo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Em seguida, ele matará o animal para a oferta que vai ser completamente queimada e o oferecerá no altar, junto com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa e ela estará pura. Se a pessoa for pobre e não puder pagar tudo, ela levará ao sacerdote um carneirinho para a oferta para tirar culpas, que é uma oferta especial dedicada ao Senhor e que pertence ao sacerdote.
Levará só 1 quilo de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. No 8º dia do tempo da sua purificação, a pessoa levará tudo isso até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote. Então ali, na presença do Senhor, o sacerdote pegará o carneirinho e o azeite e os oferecerá ao Senhor como uma oferta especial que pertence ao sacerdote. Em seguida, matará o carneirinho, pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo o colocará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda e com o dedo da mão direita borrifará o azeite 7 vezes ali, na presença de Deus, o Senhor. Então, com o dedo, porá um pouco do azeite na pessoa que está sendo purificada nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa, e assim na presença do Senhor conseguirá o perdão dos pecados dela. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de uma doença contagiosa da pele, mas que não têm recursos para comprar tudo o que a lei exige. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis a respeito de mofo nas casas. Essas leis deviam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhes daria para ser deles. Quando Deus fizer aparecer mofo na casa de alguém, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu mofo na sua casa. Antes de ir examiná-la, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa, senão tudo o que estiver lá dentro será considerado impuro. Depois o sacerdote irá até a casa e examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou avermelhadas nas paredes, e se parecer que entraram nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada 7 dias. No 7º dia, ele voltará e examinará a casa de novo. Se descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, mandará que tirem as pedras em que está o mofo e as joguem fora da cidade, num lugar impuro. Mandará raspar as paredes de dentro da casa e o reboco raspado será levado para um lugar impuro, fora da cidade. Depois colocarão pedras novas no lugar das que foram tiradas e rebocarão de novo a casa. Se depois de se fazer tudo isso, aparecer mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes, é mofo contagioso e a casa está impura. Ela será derrubada e as pedras, a madeira e o reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada, ficará impuro até o pôr do sol. E se nesse tempo alguém se deitar na casa ou comer ali dentro, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas, se o sacerdote voltar e examinar a casa depois de rebocada e não encontrar mofo nas paredes, ele irá declarar que ela está pura, pois o mofo desapareceu completamente. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo, e matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo, e os mergulhará primeiro no sangue da ave que foi morta, e depois na água fresca, e borrifará a casa 7 vezes. Assim, ele purificará a casa com o sangue da ave, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho.
Depois levará a ave viva para fora da cidade e a soltará no campo. Assim o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a casa ficará pura. São essas as leis para todas as doenças contagiosas da pele e da cabeça, para inchações, tumores e manchas na pele, para o mofo na roupa e nas casas. Elas servem para se saber quando alguma coisa é impura ou é pura. São essas as leis para todos esses casos. Então, vamos lá. Vamos comentar isso aqui, se der tempo a gente faz o próximo, né? Mas, assim, esse livro, ele é um livro que tá sendo bastante especial, apesar dessa leitura, que às vezes é mais difícil, né? Mas ele é um livro muito especial, assim, porque a gente consegue compreender, né, que, assim, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, por meio da fé em Cristo, né? E é por isso que a gente pode estar com Deus, mas a gente também é chamado à santificação, assim como essas pessoas, eles tinham que passar por esse processo, quem estava impuro, ser purificado para ser santificado, eles tinham que passar por esse processo de santificação para poder se relacionar com Deus, né? Porque esse livro todo, a gente vai vendo essa questão de como pessoas que eram pecadoras, como seres humanos pecadores, como que eles podiam se aproximar de um Deus que é santo. Então, ao tempo todo nesse livro, a gente vê esse pano de fundo, né? Então, Deus criou todos esses rituais, super complicado, complexo, um negócio assim, né? Que às vezes você se perde aqui um pouco vendo aqui, você fala, ixi, meu Deus do céu, espirra aqui, pega tal parte do corpo do animal, queima não sei o quê, nossa senhora, borrifa em tal parte, né? Tudo tão específico e detalhado, mas tudo isso que a gente vê aqui, nosso Deus é santo, santo. E como que os seres humanos pecadores podiam se aproximar dele? E a gente via que essas pessoas tinham que passar por esse processo de santificação. Só que isso a gente vê essas regras lá naquela época. Agora a gente vê que a gente é justificado pelo sangue de Jesus por meio da fé em Cristo. Mas nós somos chamados para uma vida de santificação. Então esse livro é um livro que está me trazendo muito esse olhar da santificação. Olha a importância de nós nos santificarmos, né? Então realmente é um livro que a gente tem muito a aprender com ele. E só fazendo um esboço rápido, né? Aqui desse capítulo 14, então a gente começou vendo lá, do capítulo 1 ao 32, a gente vê toda a parte de purificação das pessoas com doenças de pele, né? Então a gente vê todo ali o procedimento para purificação do leproso, que a gente viu um pouquinho lá no 13, né? E vem uma continuação aqui no 14. Então a gente vê toda aquela questão de como que é a inspeção pelo sacerdote, o sacrifício que pelo leproso, a purificação, a gente vê todo o ritual também de purificação. Aí depois, lá do 33 ao 53, a gente já vê sobre a purificação de casas contaminadas, né? Então, as casas afetadas pelo mofo, a gente vê toda a inspeção da casa afetada, todo o procedimento de purificação dessa casa, e lá no finalzinho do 54 a 57, a gente vê, tipo, uma recapitulação, né? Uma conclusão e um resumo ali, recapitulando das leis da purificação. E uma coisa só que eu acabei vendo um comentário de um rapaz que eu gosto bastante de acompanhar ele, que ele comentou assim, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não confundir, é que assim, esse estar impuro não é que ele signifique estar em pecado, mas esse estar impuro, ele demonstra que o quê? Que cerimonialmente, para se relacionar com Deus, e muitas vezes para o convívio em sociedade, essa pessoa ela tinha que se purificar e santificar. Então a gente consegue ver, né, ao longo dessas leituras, a gente vê que tem aquela pessoa que está impura, tem aquela pessoa que está pura e aquela que está santificada. E todo ali o processo de santificação e o cerimonial, a gente vê que tem a questão do sacrifício. Então, uma coisa que a gente percebe que, assim, aquela pessoa que está impura, ela não tem como já ir direto ser santificada, né? Então, algo impuro, ele não poderia diretamente ser santificado. Então, a gente vê que algo impuro, ele tinha que passar por uma purificação para, então, a santificação. E aí tinha todo esse processo, né, no ritual, toda a parte desse cerimonial, né, que envolvia
a presença de Deus no tabernáculo, né? Então, a gente vê essas exigências sendo colocadas de uma forma muito detalhada e minuciosa, né? Então, só pra gente, assim, às vezes não confundir, porque às vezes parece que esse impura tá em pecado. Às vezes, algumas situações tava impura, agora por quê? Porque Deus quis assim, não sei. A gente viu lá casos de. Não sei se a gente viu ou vai ver ainda. Acho que já viu da menstruação, né? E tudo mais. E aí a Cleide trouxe uma visão que eu achei muito bonita também, assim, que a gente vê, assim, um cuidado de Deus, né, esse período de purificação, que diz que a mulher estava impura no período da menstruação, pós-parto. Então a gente vê, assim, um cuidado de Deus resguardando essa mulher, né? Então a gente também consegue trazer com esse olhar, que eu achei muito bacana trazer com esse olhar. E aqui, né, comentando um pouquinho sobre esse capítulo, então, que ao longo desse capítulo, a gente é introduzido a um elaborado protocolo de purificação, né, destinado a indivíduos que tenham sido acometidos por doenças de pele, como a lepra, e casas contaminadas, né? Então, a curiosa combinação de elementos rituais inclui o uso de aves, estou até lendo aqui porque já não estava mais me recordando de tudo que a gente viu, mas ó, a gente viu de uso de aves, de madeira de cedro, sangue de animais, né? Então a gente vê no transporte para uma época em que a fé e a medicina estavam profundamente entrelaçadas. E aí, a Cleide trouxe também uma visão falando que na época não tinha, né, assim, esses estudos que a gente tem hoje, a medicina como a gente tem hoje, avançada, né, que eu achei também essa visão muito interessante, como um cuidado também do Senhor, né, que assim, aquela pessoa estava com uma certa doença, ela tinha que se isolar, ela tinha que ficar ali isoladinha. Então, inclusive, olha só, há uns anos atrás, né, há um tempo atrás eu morei em Londres, um tempo fiquei morando lá uns meses para aprender inglês. Aí conheci muita gente, aí conheci uma japonesa que a gente era super amiga. E quando eu voltei pro Brasil, ela veio passar um tempo aqui, ela quis vir aqui no carnaval. Na minha época, bem assim, né, que eu amava o carnaval, e era só festa só. E aí veio ela pra cá, e aí a gente foi pro Rio de Janeiro no carnaval, naquela muvuca, né, imagina só. E aí ela chegou, logo que ela chegou, aí ela tava de máscara. Então isso assim, imagina, muitos anos antes de pandemia. Chegou, aí tava carnaval, gente, imagina, a gente adolescente, jovem, sei lá, tinha 20 anos, 20 e alguma coisinha. A gente tava nem aí com nada, queria só ir pra bagunça na rua, e daqui a pouco ela me aparece com máscara. O que é isso, Lili? Por que você tá com isso? O que é isso? Ela, que eu tô um pouquinho, com o nariz um pouquinho escorrendo, um pouquinho gripada, né? Então tô de máscara. E aí a gente vê, assim, aqui no Brasil, agora, depois de pandemia, que a gente começou assim, se você não tá bem, tá um pouquinho gripado, a gente coloca lá máscara, porque a gente se preocupa para não contaminar o próximo, né? Mas antigamente a gente nem pensava nisso, nem tinha, a gente nem via máscara, essas máscaras assim, a gente nem via ninguém usar isso, nem no hospital, nem nada, né? Assim, era mais médico numa hora de uma cirurgia, coisa assim do tipo ali, a gente viu médicos usando, mas pacientes no geral, ninguém usava, né? E aí eu falei, olha só que agora a gente vê, né, como lá no Japão o pessoal já tem esse cuidado de muitos de anos, sempre foram assim, já tinha esse cuidado com o próximo, com a contaminação, né? Agora aqui a gente, depois da pandemia, que tomou essa consciência. E a gente vê aqui, essa questão toda do impuro, a gente vê um cuidado de Deus, né? De realmente, essa pessoa vai ficar isolada, vai ter que ficar, vamos esperar X dias, né? Aí a gente vê que ele, em algumas situações, ele fala, se a pessoa estiver assim, se estiver assada, aí você pode fazer o ritual, ou se não, espera mais 7 dias, não sei o que. Então, a gente vê, eu achei muito bonito esse olhar que a Cleide trouxe, né, semana passada, não sei, talvez não tivesse todos aqui, essa questão de um olhar também como um cuidado de Deus com a gente, de cuidando, né? Vamos separar esse para ele se tratar, se curar. Depois ele volta para o convívio social. Então a gente vê que tinha muito essa questão de isolar a pessoa do convívio da sociedade. Eu vejo também, compreendo muito como isso, como um cuidado para que essa pessoa volte para a sociedade, não contaminando o restante. Em algumas outras situações, ela estava impura cerimonialmente para se relacionar com Deus. E aí, assim, por quê? Não sei, né? Às vezes Deus tem um jeito dele de trabalhar, mas assim, o que a gente pode ver aqui, o que é importante para nós, né, ao ler textos como esse, é a gente ver como não é algo simples ser purificado
ao ponto de estar pronto para ser santificado e de ter um relacionamento com Deus. Então a gente vê assim uma demonstração muito grande da santidade de Deus, né? Estava aqui pensando sobre isso, assim, que a gente vê toda essa complexidade, né? Vê que não é assim, uma coisa super simples. Então assim, eu entendi que a gente consegue perceber essa demonstração muito grande da santidade de Deus, né? E de como que existe a necessidade de uma atenção aos mínimos detalhes para que o homem pudesse se achegar a Deus, né? Então, realmente que a gente possa compreender, lendo esses capítulos, a tamanha importância da gente se santificar. Esse livro está me levando a refletir isso. Tamanha importância da gente se santificar. Ok, nós somos filhos amados de Deus, perdoados, justificados pelo sangue de Cristo, somos. A gente vai errar, porque a gente tem essa, né, a gente não consegue, o único perfeito foi Cristo, a gente vai errar um monte, e o Senhor vai sempre nos perdoar? Vai. Porém, a gente precisa levar uma vida de santificação, né? A gente precisa se santificar. Esse livro está me levando a compreender isso. Até, assim, a santidade... E, assim, uma coisa que a gente, pensando e refletindo, né, que a gente tem que entender, a gente via em situações aqui, ó, nessas leituras, que existia uma preocupação de pessoas morrerem na presença de Deus. Quando Deus se manifestava, de Deus, da pessoa morrer, né? Porque a gente não pode esquecer que o nosso Deus realmente é um Deus de amor, mas ele é um Deus que é fogo consumidor, que a gente só não é, assim, realmente consumido, não somos fulminados pela presença de Deus, pelo que Cristo fez em nosso favor. E essa santidade de Deus, ela é algo que traz um juízo contra o pecado, né? Um juízo contra o que é mal. Então, a gente precisa realmente estar sempre... Que o Espírito Santo de Deus, ele que nos convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Qual que é o versículo? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Espírito Santo de Deus... acho que não vai dar tempo de eu entrar aqui lendo, mas tudo bem, mas tem um versículo que fala isso, né? Que é ele quem nos convence. Então, assim, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos mostrando, né? Eu vejo, assim, o quanto que tinham coisas que eu fazia há anos atrás, e que apesar de não ser um pecado, que eu não sinto vontade de fazer mais, que o Espírito foi me trabalhando, né? E aí, por vezes, o Espírito de Deus, ele vai nos chamando para algo, ele vai nos alertando, olha, isso aqui não vamos fazer isso mais, filha, isso não tá legal, né? E às vezes a gente ignora, às vezes a gente não quer a gente não quer avançar para algo diferente, às vezes a gente quer continuar, porque por vezes a gente deixa a nossa carne falar mais alto, né? A gente deixa, me recordo assim, recente, há um tempo atrás, que eu fui fazer um jejum, e aí eu me peguei assim, ai gente, quer saber? Ai, eu tô tão magricela, tô tão magrinha, tô precisando comer e tal. Comecei a inventar um monte de coisa na minha cabeça. Mas acho que não vou fazer isso não. Mas eu não acho que eu não vou fazer isso não. Nem tô vendo nada acontecer também. Acho que eu vou pular esse jejum aqui. A mente já começou, né? Começar a brigar ali, a carne querer falar mais alto. E aí, acabou que eu falhei um dia no meu jejum. E aí, o que aconteceu? Aí eu já comecei a ficar aquele sentimento, né, de, putz, por que eu fiz isso? Mas que bobagem, por que eu fiz? No dia seguinte, o Senhor me trouxe um versículo muito forte com relação, assim, a gente tem que entender que nós somos um espírito, o nosso espírito precisa prevalecer, né, então, assim, e aí tem um outro versículo muito forte também que fala assim, olha, eu quero falar coisas que Paulo trouxe, né? Não sei qual carta que ele escreveu, mas que ele falava sobre, por vezes eu quero trazer coisas mais sólidas para vocês, mas vocês ainda estão bebendo leite, né? Então, às vezes a gente se coloca numa situação de não avançar, e o Senhor realmente, a gente precisa avançar espiritualmente, né? Para que realmente a gente possa viver os planos de Deus, e a gente precisa se santificar, porque o nosso Deus é santo, a gente precisa. Então, que a gente possa estar com esse olhar, né, pedindo para que o Senhor realmente nos mostre onde a gente ainda está, onde a gente ainda precisa se santificar, que a gente possa passar essa semana, uma semana atenta a esse olhar, né, no que a gente precisa, porque realmente
a gente se aprofundar nesse relacionamento, intimidade com o nosso Deus, e o nosso Deus vai pedir coisas da gente. A gente tem que realmente seguir ao que o nosso Deus deseja, né? A gente tem que seguir esse chamado dele, né? Para que ele possa realmente confiar mais coisas a gente. Então, não vai dar tempo da gente fazer o próximo, né? Por fim, demorei para abrir aqui por causa do baby, mas era isso que eu senti de compartilhar aqui com a gente compreender essa importância da santidade, compreender que a gente precisa ter esse olhar na nossa vida, né? Antigamente tinha essas leis, um monte de regra, a gente não tem mais, que bom, somos privilegiados, mas a santidade é algo muito importante para o nosso Deus, né? Lembrar que realmente nós somos justificados pelo sangue de Cristo, pela fé em Cristo, mas que nós somos chamados para uma vida de santificação. Nós somos chamados. Então é isso, meus queridos. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Falar algo sobre? Amém. Eu quero compartilhar aqui, eu estou com uma Bíblia de estudo aqui bem legal e tem umas lições aqui que a gente pode aprender aqui nesse Levítico 14. Vou ler aqui rapidinho, tá? A importância da obediência, né, e da pureza. Esses rituais, eles refletem a necessidade de seguir as instruções divinas com precisão para manter a pureza e a santidade no acampamento. Então, a obediência a Deus em cada detalhe ela é fundamental para manter essa relação com Ele. E também é o papel dos sacerdotes. Porque Levítico 14, ele ressalta o papel vital dos sacerdotes, entendeu? Não apenas em rituais religiosos, mas também como guardiões da saúde e da pureza na comunidade. Então, eles simbolizam a ponte entre o humano e o divino. E também uma lição que é a inclusão social e a graça divina. Que esse capítulo ele mostra a preocupação de Deus com todos os membros da comunidade, incluindo os mais pobres, providenciando meios para que todos possam participar dos rituais de purificação. E por último aí a santidade também do espaço habitado, né? Essas instruções sobre as manchas de mofo nas casas, elas ensinam sobre a importância de manter a santidade não só no pessoal, mas também no ambiente habitado. Então, isso reflete também o cuidado de Deus, né, com todos os aspectos da nossa vida, da vida do seu povo. Então, esse Levítico 14, ele ensina sobre a seriedade, né, da pureza e da obediência a Deus, lembra a importância também que a santidade é um chamado, né, que ele envolve não só atos religiosos, mas também o cuidado com o próximo e com o ambiente. E essa obediência às leis de Deus, ela é um reflexo do nosso relacionamento com Ele. Achei bem legal isso aqui. E tem até umas perguntas também aqui. Qual a importância dos rituais em Levítico 14? Por que eles... Qual a importância disso? Então, esses rituais, eles são importantes porque a importância da pureza e da santidade na comunidade israelita, ela simboliza a restauração da relação com Deus, né, e a reintegração também social. E Levítico também trata, por que ele trata os mais pobres? Porque ela oferece para os mais pobres realizar também os rituais de purificação e mostrando a preocupação divina também com a inclusão e o acesso, né, igualitário às práticas religiosas. Então a gente vê aí, né, tem muita coisa aqui. A gente vê aí que a importância, né, como é importante a gente estar lendo com Levítico, né, o Velho Testamento, porque tem muitos mesmo ensinamentos para os nossos dias também de hoje, né. Muito importante. Depois eu vou passar para vocês aqui essa Bíblia aqui, é online, mas é muito boa. Tem todos os versículos aqui, ela tem uma explicação. Desde o primeiro até o último. Muito legal. Show de bola, Flá. Passa assim. Bom, maravilhoso, gente. Então é isso, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisinha. Senão vamos encerrar. 7 horas. Eu queria ter feito 15 também, mas tudo bem, né? Deixamos para amanhã. Alguém quer encerrar pra gente? Flavinha, já que você está assim hoje, encerra pra gente. Aproveita que você tá... Amém. Vamos.
Vamos encerrar então. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi, Senhor, e é o nosso presente diário, ó Deus. O Senhor nos tirou, Senhor, do pecado, da escravidão. Hoje nós somos livres, ó Deus, para te adorar, para te buscar. Hoje nós temos livre acesso, Senhor, ao Pai, porque o Senhor morreu na cruz por nós, ó Deus. E nós somos gratos a Ti por isso, ó Deus. Nós queremos, Senhor, ser mais achegados a Ti, ó Deus. Ter um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos santificando a cada dia, ó Deus. Queremos estar mais próximos do Senhor, ó Deus, para que possamos entender os teus propósitos, ó Deus. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de cada pessoa aqui representada. Que o Senhor possa estar surpreendendo neste dia, nesta semana, com bênçãos espirituais. Que o Senhor possa estar, Senhor, visitando cada lar, meu Deus, e colocando, Senhor, abundância em cada lar, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Eu te agradeço, Senhor, por esse estudo, que estamos aprendendo muito, Senhor, sobre esses processos, ó Deus, de purificação, e que o Senhor possa estar, Senhor, nos abençoando, para que conseguimos refletir, ó Deus, a sua misericórdia, refletir sobre as leis que o Senhor colocou naquela época, ó Deus, e que na época foram para purificar, para restaurar essa comunidade, ó Deus, mas hoje nós temos justiça, nós temos a misericórdia do Senhor, Jesus, que é o nosso que é o nosso perfeito, ó Deus, que é o Senhor que nos traz essa justiça perfeita, ó Deus. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, vocês, Deus abençoe, que essa semana seja de portas abertas para todos nós, né? Continuemos orando aí pelas pessoas que estão precisando de oração, a vida de João Hélio e a vida de Celina. Amém? Amém. Ótima semana. Amém.